Olá, eu sou Rosa Alegria, bem-vindos à Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos. Estou muito feliz de atender esse chamado do Sebrae, que faz sempre coisas tão inovadoras, tão necessárias e tão construtivas. Enfim, eu estou aqui para conversar durante 30 minutos com vocês. Esse é um vídeo gravado para que eu pudesse garantir que não haveria nenhuma turbulência na conexão. Atualmente tem acontecido muito, né, com a sobrecarga da internet. Então, aqui vou deixar o meu recado e eu quero me apresentar antes de qualquer coisa. Sou futurista profissional. Há 20 anos eu resolvi estudar esse campo ainda tão desconhecido e tão pouco compreendido, conhecido como futurismo, ou prospectiva estratégica, ou foresight estratégico. É uma disciplina interdisciplinar que busca compreender todas as mudanças que estão acontecendo, estudar e compreender o futuro que está por vir, para que as pessoas e as empresas e organizações como um todo possam se antecipar e se preparar. Essa é a nossa, o nosso propósito, é nosso ofício. É o ofício de um futurista. E a gente procura provocar, procura ampliar o olhar das pessoas, dos líderes, sinalizar o que está acontecendo lá na frente. Para que a gente não só fique lá na frente, mas que a gente antecipe aquilo que pode estar sendo visto e compreendido e efetuar mudanças no presente. Na verdade, o futuro nada mais é do que um princípio de mudança no presente. Ele não existe até o momento em que você cria o futuro. Então, é nessa abordagem que a gente trabalha em organizações de todos os setores, e nesse momento de Covid, estamos todos realmente perplexos com esse futuro que não só bateu na porta, como arrombou a nossa porta. Ele deu um maior pontapé na porta de todos nós, num momento em que ainda não estávamos preparados para isso. Sendo que, na verdade, quem estuda o futuro há alguns anos já tinha visto e já tinha previsto, através de estudos, né, que isso ia acontecer. Mas vamos lá, eu quero compartilhar a tela com vocês e apresentar algumas imagens e alguns elementos visuais e alguns textos que eu posso para poder apoiar essa minha fala. Ok. Então, o meu tema é sobre o futuro dos pequenos negócios na pós-normalidade. Na verdade, aquilo que a gente estava vivendo até agora não era normal. Mas aquilo que se chama de uma nova era que se inicia diante de o fim de um velho tempo que já não mais faz sentido para nós, se traduz por pós-normalidade. Na verdade, estamos saindo de uma era que está já meio que na UTI, né? Sistema econômico, relacionamento com a natureza, as disfunções sociais, isso tudo já estava doente, né? Já estava indo para o seu fim. E algo novo começou a emergir. Não só agora, nos últimos 10, 20 anos desse século XXI. Então, o que nós estamos experimentando agora é uma mudança de era. É o fim de uma era e o começo de outra. Vamos dizer que seja não só uma transição, mas uma macro-transição. Porque essa é uma mudança realmente sem precedentes na história. O que é pós-normalidade? É um conceito desenvolvido por um futurista paquistanês chamado Jaldin Sardar, que ele traz um pouco essa visão da dificuldade que nós estamos tendo de traduzir as nossas mudanças atuais. Ele descreve o tempo como um tempo pós-normal, ou tempos pós-normais,
num período intermediário, aquilo que o filósofo Bauman chama de interlúdio, o fim de uma era, o começo de outra. Nós estamos realmente nessa transição entre uma era e outra era. E qual foi o grande acontecimento que realmente, definitivamente, nos deixa claro que nós estamos entrando numa era nova? A pandemia. Guerras, pandemias, catástrofes naturais são elementos, são forças que definem o começo de novas eras. Então, nós estamos entrando agora na era que a gente ainda não sabe, os historiadores lá na frente vão ainda dar um nome para essa era, os nossos filhos e netos talvez já tenham contato, né, nos livros de história, nos registros, nos museus, enfim. Como será chamada essa era? Essa pandemia tem levado a uma série de questões e reflexões, desde o isolamento até o distanciamento, a perda de controle do movimento que está em ação, né, das forças em transição. É como se a gente estivesse, na verdade, eu vou trazer aqui uma metáfora, tentando estando num carro, no automóvel, mas está nevando muito e a gente não consegue ver na frente. Por mais que você acione o seu para-brisa, você não consegue ver para onde você vai. Essa é uma metáfora que a futurista Amy Webb trouxe outro dia, eu achei genial. Então, você dá a primeira no carro e não consegue porque o carro patina. E você pensa, puxa, eu entrei numa fria, eu preciso voltar. Aí dá uma ré e o carro não volta, continua patinando. É mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje. Sem quase nenhuma clareza sobre o que está acontecendo. É impossível fazer previsões. Os futuristas que tentam fazer previsões estão em terreno perigosos. Eu não acredito que seja possível prever nada nesse momento em que tudo está nublado, tudo está difícil de ver. Então, o que nós vamos, na verdade, vou adiantar aqui a tela, nós estamos entrando nesse momento em que existe uma grande pausa, como todos estão falando, né? Um reset, a grande pausa civilizatória. Essa imagem saiu na capa da revista Economist nas últimas semanas, e ela é muito, muito significativa. Quando esse bloqueio do coronavírus começou, o primeiro impulso das pessoas foi fazer uma viagem pela história, né? A Primeira Guerra, que mudou a nossa... foi um outro momento histórico. A crise de 29, a crise financeira, né, da Bolsa de Nova York. Falou-se muito da gripe espanhola. À medida que ia avançando esse momento do Covid, né, a gente ficou vendo, pelos registros históricos, que nada houve igual, não houve nem nada. Essa foi uma mudança, tem sido uma mudança sem precedentes. A economia está realmente em queda livre. Se essa queda econômica continua, nós temos que nos preparar, porque daqui a um ano as previsões indicam que o PIB vai chegar a 1/3 do que é o PIB mundial, né? Quer dizer, essas são as projeções econômicas que se fazem. Mas há algo novo nessa crise. É muito difícil vivê-la, né? Porque todos os sistemas estão sendo afetados. Desde o econômico, o ambiental, que está positivamente sendo afetado, o econômico está negativamente. As relações sociais estão sendo revistas e o planeta parou. A gente olha para o céu, ele está azul, a gente olha para o rio, os peixes estão felizes nadando com água limpa. A gente olha para a gente mesmo e fica perguntando o que eu vou fazer comigo ou como eu vou conseguir viver nesse momento de clausura. Mas é o grande momento da transformação e vou falar lá na frente sobre isso. Tudo fechou. O planeta fechou e as lojas fecharam, o comércio fechou. Vocês devem estar com seus negócios, acredito que a maior parte dos negócios estão fechados, estão paralisados.
um momento muito crítico. Muitos trabalhos sendo perdidos, desemprego aumentando, muitas famílias, né, muitos pequenos negócios realmente estão vivendo um choque. E esse é o mundo que nós estamos deixando, conhecido como mundo AC, o mundo antes do Covid, antes Covid, né? Fazendo uma analogia ao AC do antes de Cristo. Aquilo que a gente achava que era progresso, que era desenvolvimento, né, que nasceu já no século XVIII, se falava de progresso, na época do Iluminismo, na época da ciência. Depois, no século XIX, veio o conceito de evolução, do Charles Darwin, que cadeou uma série de outros conceitos sobre o tema do desenvolvimento, se falava muito desenvolvimento, desenvolver estruturas vivas, biológicas, e que o capitalismo distorceu, porque o desenvolvimento passou a ser um mundo em que um tem, outro não tem, o primeiro, o segundo mundo, o norte e o sul. E o século XX veio com o grande mantra, né, do crescimento. Em todos os setores da economia, a palavra de ordem sempre foi crescer, 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 crescer. Só que esse crescimento não foi qualitativo, ele foi mais quantitativo do que qualitativo. E foi gerando descarte, foi gerando um impacto nocivo e brutal sobre o meio ambiente. E agora, no século XXI, o que vai nos guiar? Qual vai ser a nossa luz? Qual vai ser o conceito básico? Tudo indica que não vai ser progresso, não vai ser desenvolvimento e não vai ser crescimento. O grande mantra desse novo século será ruptura. Ruptura de padrões, ruptura de conceitos, ruptura de modelos, ruptura de rotina. É o século da ruptura, da descontinuidade. E nós tivemos dois inícios do século XXI. O primeiro início foi exatamente na virada do século, que foi 2001, com o ataque do 11 de setembro, que mudou a estrutura geopolítica do país, e agora, em 2020, com a pandemia. Essa realmente traz mudanças ainda muito mais profundas do que 2001. Então, bem-vindos ao século XXI. Esse é realmente o verdadeiro início do século XXI. O que realmente é normal, o que a gente achava que queria voltar, acha que quer voltar para o normal, mas que não é nada normal. Muita gente ainda pensa que voltar para os modelos antigos dá um alívio. Eu quero voltar a tudo que eu era antes. Aquilo que era normal é isso. Não era nada normal ter desigualdade crescente, ter a verticalização de estruturas sociais, decisões, poluição, violência, preconceito, burocracia, corrupção, esgotamento, consumismo, enfim. Isso que era progresso, isso é que era desenvolvimento. Até onde nos levou esse modelo? E por que muitas pessoas ainda querem voltar a esse modelo normal? Porque elas não estão suportando a possibilidade de fazer transformações profundas. Só que é o único caminho, não há outro caminho. Nós precisamos agora, usando uma outra metáfora, ainda falando de um carro, parar de olhar para o retrovisor. Olhar para o retrovisor não vai nos levar a nada. Simplesmente, sim, vai ajudar a ver aquilo que foi, aquilo que nos levou até essa situação de hoje. Ou a talvez examinar os erros que nós cometemos que devemos evitar daqui em diante nessa nova era. O retrovisor não ajuda mais a tomar decisões. O que nós precisamos é ligar o farol desse carro, acender a luz de alto alcance e ver o que está vindo à frente. Com essa luz, você também vai poder, através de uma clareza maior, conseguir ver para onde você está indo. Você pode ter grandes descobertas lá na frente. E até o para-brisa, você pode limpá-lo um pouco mais para ter mais clareza desse caminho. Então, esse é o novo século. Esse é o século da luz que ilumina no longo alcance. Olhar adiante, olhar para o futuro e se antecipar
a ele agora, nesse presente. Aí está, né, o grande elemento causador dessa crise, que é um inimigo como nunca tivemos nessa proporção, um inimigo invisível, que surpreendeu ao mundo, surpreendeu a todos, apesar de ter sido já estudado em várias outras ocasiões. Eu mesma faço parte do Projeto Millennium, que é um grupo de pesquisa mundial sobre o futuro, e desde 97, isso está registrado nos nossos estudos, desde 97 a 23 anos, já se falava dos riscos das mutações de vírus e das pandemias que poderiam assombrar o mundo, e que era necessário que as estruturas de saúde dos países e que a OMS se preparasse. Mas, realmente, o futuro foi deixado para depois. Então, agora vamos ter que enfrentá-lo, né? Esse é o grande causador, como a gente pode considerar, o grande acelerador de novos tempos, acelerador de futuros. A crise na saúde pública foi realmente deu esse reset civilizatório para todos nós. E chegamos agora nesse momento que estamos questionando esse modelo econômico. Esse modelo econômico que não mais serve para tornar o mundo melhor para todos, não ajuda ao bem comum. A economia não serve as pessoas estão servindo a economia. Elas estão sendo vítimas dela. É uma economia injusta. É um modelo obsoleto. Até o próprio Fórum Econômico Mundial já está colocando na agenda há alguns anos a viabilidade de mudar esse modelo. O que virá, não sabemos ainda. Essas crises, essas grandes crises, grandes pandemias como essa que nós estamos vivendo, ou seja, a maior de todas, aceleram aquilo que já estava vindo. As tendências que já estavam surgindo e já estavam quase consolidadas, algumas já estavam consolidadas, mas elas agora estão sendo aceleradas. As novas economias, como o Sebrae estuda muito bem, a economia colaborativa, compartilhada, a economia da cooperação, são várias economias que hoje estão desenhando um novo modelo econômico. As pressões ambientais, com a questão da mudança climática, aquecimento global, escassez de recursos, a convergência tecnológica que está trazendo grandes inovações que estão mudando a vida das pessoas, mudando a sociedade, os novos valores, né? As reflexões que temos feito sobre como, até onde ir com esse consumo, será que a nossa vida está sendo sustentável? E a sociedade em rede que foi sendo permeada pelo advento da internet e que hoje está desestruturando modelos hierárquicos nas organizações e está trazendo novos modelos decisórios. Eu costumo usar nas minhas aulas e nas minhas provocações sempre esse modelo de pensamento, que é o modelo do olhar de um ET. Normalmente as crianças têm esse olhar. As crianças fazem perguntas que, à primeira vista, nos fazem rir ou nos causam estranheza, mas são perguntas absolutamente, profundamente sábias, porque são perguntas vindas de uma mente fresca, de uma mente não alienada da situação que se vive. São perguntas de alguém que está distante do contato com aquele normal. Então, eu recomendo que vocês adotem esse olhar de ET, façam esse exercício de vez em quando. Eu vou fazer aqui com vocês, porque olhar como um ET, né, um ET que chega ao planeta Terra sem nunca ter visto antes, né, essa civilização, ajuda a criar novas realidades e olhar de uma forma diferente e nos traz lições muito fortes. Então, aqui vou fazer um exercício falando, por exemplo, de um setor econômico que é o setor de vestuário, o setor do comércio de roupas. Então, assim, imagine, suponha que um alienígena baixe a Terra com a missão de fazer registros antropológicos. Então, ele tem uma missão, né, de fazer uma pesquisa
e registrar aquilo que ele descobriu no planeta Terra e sobre os terráqueos, para ele voltar para o seu planeta. Então, ele vai achar muitas coisas esquisitas. Eu vou aqui colocar, por exemplo, quando esse ET aterrissa aqui, ele quer se vestir como um terráqueo. Então, ele vai a uma loja. Ele entra numa loja e começa a escolher a roupa dele e quer entrar e provar essa roupa e vai numa cabine. Então, ele começa já, vindo de uma civilização muito avançada tecnologicamente, ele já acha tão estranho ele só ter um cubículo, uma coisa apertada, que ele consegue nem entrar direito, um espelho mais ou menos arranjado, né? Mas que não pode dar nenhum ajuste, né? Não traz nenhum feedback, nenhuma informação extra que não a dele próprio, né? Nenhum recurso extra que possa ajudá-lo nessa compra. Então, ele começa a achar estranho por que isso acontece naquela loja, que tipo de comércio é aquele. E começa a fazer reparar nessas coisas. E aí ele sai e ele começa a ver a cidade. Vou falar da cidade de São Paulo, que é a minha cidade natal e onde eu vivo. E ele continua com o seu registro antropológico, ele começa a estranhar muitas coisas, né? Primeiro, ele estranha demais os congestionamentos, né? E ele escreve lá: estou vendo um monte de máquinas com 4 rodas paradas, aglutinadas. E ao redor tem muita fumaça, muita poluição, uma fumaça preta. E tem dentro de cada máquina um terráqueo com 2 pernas sobre uma máquina de 4 rodas. Essa é uma imagem, se você olha de cima, é absolutamente ridícula, vamos dizer assim, né? A gente está numa máquina de 4 rodas indo para algum lugar e não podendo ir. E ainda poluindo o ar. E ainda adquirindo problema na coluna. E ficando neurótico. Falando de carro ainda, né? Ele continua fazendo o seu registro e continua muito, muito surpreso com as esquisitices que ele encontra no planeta. E ele vai dentro de um edifício e vê um monte de carros bem guardados, limpinhos, lustrados, cada um na sua casinha. E ele começa a achar esquisito, porque ele lembra que quando veio da rua, ele passou por uma série de pessoas deitadas na rua, sob a chuva, sob o sol, desabrigadas. E ele registra que esse planeta tem umas máquinas bem protegidas e os humanos desprotegidos. Então, gente, esse momento do pós-normal é esse momento em que a gente precisa ver com olhar DT e olhar com distanciamento para as coisas que são muito esquisitas que nós estamos deixando para trás. Por aquilo que realmente não faz mais sentido e nós temos que largar e temos que deixar lá, naquele ponto que ficou antes da pandemia. O que realmente é muito, muito, muito representativo desse momento que nós estamos vivendo e que essa imagem mostra é o caos, a imprevisibilidade, a incerteza. A forma com a qual a gente se conecta com a mudança, ela tem que ser muito mais abrangente, não somente linear, como a gente estava tentando ver antes da pandemia. Esses são os tempos pós-normais, que o Sardar estuda através esse conceito do pós-normal vem da ciência da matemática e da filosofia da ciência também, que ele traz para esses novos tempos e estabelece 3 fatores que definem o tempo pós-normal. Viver um tempo pós-normal é viver no caos, é viver na complexidade e é viver na contradição. São esses os 3 Cs do tempo pós-normal. Aquilo que se falava um tempo do VUCA. Esse agora é o momento do caos, é o momento da complexidade, a contradição. São os 3 Cs da pós-normalidade. Então, é o que se chama de TPM, a pós-normalidade. Então, essa é a nova era que, por enquanto, se chama assim por alguns. Lá na frente vai se chamar de outra forma.
Aqui nós temos 3 figuras muito emblemáticas que definem a pós-normalidade, não é? São 3 símbolos de padrão de mudança que a gente precisa, com as quais a gente precisa conviver daqui para frente. A medusa negra, na verdade, é aquilo que são fenômenos, né, que se transformam porque escalam rapidamente até instantaneamente. Que é, na verdade, uma pandemia. Né? Uma pandemia tem essa força de transformação em escala. Uma tecnologia, por exemplo. Né? O aparelho celular é uma medusa negra. Tem o elefante negro, que é, na verdade, pela sua estranheza, né? Será que tem elefante negro? Deve ter, sim. Eventos e fenômenos que já se previam, mas que ninguém deu bola. O Covid é um exemplo. Assim como a mudança climática é um elefante negro. Quantos elefantes negros invadem as nossas casas e invadem as nossas empresas todos os dias? Ou invadem os governos? E o elefante negro fica lá. E tem mais um outro aspecto, né, de mudança, que esse realmente é o mais complexo. É o cisne negro. O cisne negro é um fenômeno, na verdade, se recorre a um acontecimento que houve na Nova Zelândia. Se encontrou há anos atrás um cisne negro, quando ninguém achava que haveria um cisne negro, né? Mas nasceu um cisne negro numa ninhada e passou a ser sinônimo de algo inusitado, algo que acontece de forma inusitada. E para a maioria das pessoas desse planeta, a pandemia, o Covid, foi um cisne negro. E nós vamos ter que estar preparados cada vez mais para esse cisne, principalmente agora que está se falando de novas ondas do Covid, a segunda onda do Covid, ou as mutações dos vírus, o que virá daqui para frente, poderá ser evitado ou poderá ser menos traumático se a gente não deixa ser um cisne negro. Aqui eu estou trazendo agora, vamos falar de setor econômico, os mais afetados até então, para que vocês situem aí. Saiu na Economist, recentemente, os setores em vermelho, vocês estão vendo, e os em azul, né, os em vermelho que estão sendo muito mais dramaticamente afetados pelo Covid, e os em azul ainda menos afetados. Aqui nós temos a educação, a agricultura, mas aqui chegando nas artes, cultura, né, em que, na verdade, a gente não está mais... Os produtores culturais estão fechando as suas agendas, porque as reuniões entre pessoas, né, os grupos, auditórios, não podem mais acontecer. E aqui nós estamos indo para a manufatura e para o comércio, para o varejo. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo devem fazer parte desse setor. Então, como fazer com que esse colapso mundial, econômico, não deixe você desanimar, não faça você desistir desse futuro. Eu sei que é muito difícil. Mas aqui, falando de países, nós temos, ao mesmo tempo que países vão ser mais prejudicados, outros serão menos prejudicados. Nesse caso aqui, é um infográfico. Nesse mapa, você está vendo aí alguns países que têm uma previsão econômica de recuperação e outros não. Eu chamo aqui destaque para a China. A China ainda tem um PIB positivo, mesmo no meio desse colapso. E aqui a previsão do FMI, né, que é do FMI, esse estudo, mostra que o ano que vem vai chegar a 9% de crescimento. Olha só, um país economicamente preparado. Vai crescer 9% em 2021. E a Malásia também. Né? O Brasil, segundo essa projeção que o FMI faz, está agora em negativo, quase 3%, e em 2021 poderá chegar a 2,9%, se as coisas mudarem. Se não mudarem, acredito que vai ser praticamente impossível a gente chegar nisso até talvez ultrapassar a linha do zero. E é isso.
estamos entre uma transição e outra, querendo saber como chegar lá, sem a gente cair, sem a gente ter uma queda mortal, né? Sem a gente desistir de continuar no caminho do futuro. Nós estamos entre uma mudança de era, entre o fim de uma era e o começo de uma outra era. É uma bifurcação. E nós vamos ter que fazer a nossa parte, e que não é nada fácil. Nós vamos ter que mudar muitas coisas. E nós temos que desafiar muitas coisas, com coragem. Identificar o que nós precisamos transformar. Pensem agora vocês. O que vocês vão precisar mudar radicalmente? O que já pensaram? Né? Quais são os desafios enormes que vocês têm pela frente? Tem esse lado incômodo, amargo, de ter que encarar essa realidade. Poxa, eu tenho que conviver com isso, eu tenho que transitar, eu tenho que aguentar, tenho que pegar nessa corda, dar esse salto. Mas para dar esse salto, como essa figura mostra, tem que ter muita coragem e muita esperança também. A coragem, a resiliência e a esperança. São 3 palavras mágicas que você precisa pegar nelas. Tem aí novas realidades pós-Covid. O que está vindo de novo para que você possa fazer essa conexão com o seu negócio? Nós temos aí a revolução X.0. Não é nem a 4.0 está indo embora, a gente está entrando numa outra revolução. Qual é essa? Você pode chamar qualquer coisa. 5.0 pode chamar uma revolução qualquer, pós-Covid. Mas aí eu coloquei o X.0, inspirada na minha colega Fabienne Godin, uma futurista francesa, que mostra que nada dá para ver, a gente não consegue ver. Esse X ele pode significar tudo. Ele pode ser o colapso, ele pode ser o renascimento de uma nova era, de um novo humano, de uma nova vida na Terra. Essa revolução X0, ela é aceleradíssima. Ela veio lá da agricultura, que levou 200 mil anos. A gente passou para a indústria, que levou 200 anos. Depois fomos para a informática, que levou 50 anos. A automação total que a gente está vivendo ainda, entre o que está morrendo e o que está vindo, a gente vai ainda estar nesse mundo absolutamente automatizado, hipertecnológico, e saber o que fazer com ele. E agora, depois disso, o que virá esse X? O que será esse X? Os estudiosos mostram que isso tudo vai durar ainda 2 anos. Nós vamos ter que ter essa coragem, essa resiliência e essa esperança durante 2 anos, até arrumar geral, até essa arrumação geral. Dentro disso, considere o teu negócio como fenômenos em que o mundo virou tele, tudo virou tele, à distância, online, o mundo virou online. Comércio móvel, que tem sido uma área muito promissora, né? Novas opções de pagamento, de pagamento digitalizado, novas moedas, o teletrabalho, o delivery flash, tem que ser imediato, esse delivery é altamente rebuscado, tem que ser aperfeiçoado. Essas são áreas de grande ascensão para esse novo mundo, que vieram para ficar. Ou se você administra, por exemplo, um e-commerce, um comércio eletrônico que vende produtos, seja lá alimentos, roupa, brinquedos, você tem que estar pensando já nessa nova realidade, na logística, na qualidade, na entrega, né? Enfim, muitos consumidores, em estudos lá fora, dizem que não querem, talvez mais importante do que frete grátis, é o frete instantâneo, rápido. Então, tem que rever todo o seu negócio. Aqui estamos vivendo também o fenômeno da simplicidade voluntária. As pessoas descobriram que não precisam comprar tudo. Para que comprar tudo? Eu tenho um monte de coisa acumulada que eu nem sabia que eu tinha. Eu fiquei em casa durante tantos dias e eu vi que eu não usei nada. Só está me ocupando espaço.
As pessoas estão descobrindo que o consumo, ele é, em muitas ocasiões, né, em vários aspectos, um consumo destrutivo, destrutivo do seu sossego mental e da natureza, principalmente. Então, as empresas agora têm que pensar nessa simplicidade. A comida caseira, né, aquilo feito de uma forma delicada, de uma forma autêntica, legítima, mostrando a origem, para dar segurança para as pessoas. Tudo aquilo que você faz, pense nisso, em trazer essa legitimidade. A datocracia, tudo vai ser regulado pelos dados daqui para frente. Nós não mais confiamos em coisas que não são explícitas em dados. Isso tem grandes polêmicas, com certeza, com relação à privacidade, mas a gente não vai poder escapar disso. Tudo aquilo que você produz, aquilo que você entrega, aquilo que você comercializa, qualquer tipo de estratégia que está vindo aí, tem que tomar em conta essa nova realidade. Consumo, talvez nem chame mais consumo, essa palavra pode fazer parte do vocabulário da história. O consumo destrói. Nessa nova era, talvez a gente faça outra coisa que não consumo. A gente pode usar coisas, ou alugar coisas, locar coisas. Tudo que seja regenerativo. É o reaproveitamento de resíduos, é a reciclagem, é a recomposição de princípios químicos ou princípios até naturais, aquilo que não se desperdiça mais, aquilo que é reaproveitado e que pode virar alguma coisa boa para o meio ambiente. A aglutinação, que é uma palavra que alude à aglutinação. A aglutinação nunca mais poderá ter. Acredito que o planeta não mais vai ter espaço para essas balbúrdias e muitas multidões, mas o que vai ter é iglutinação do iglu. Né? Iglu são pequenos espaços reservados, familiares, principalmente nas zonas do Ártico, e nós estamos todos agora, nesse momento, dentro dos nossos iglus. E essa iglutinação ela vai reordenar a economia em termos de processos e de estruturas econômicas. O varejo vai ver como atender esses pequenos iglus que não mais vão estar espalhados pelas cidades, em questões de segurança. Aquilo que se falava tanto do Made in China, que antes eram piratas, produtos piratas, a China está dando uma lição de civilização, de democracia, não democracia, porque eles ainda não são democráticos, mas eles estão tirando muitas pessoas da pobreza, estão acabando com a desigualdade no país e estão saindo da pandemia de uma forma muito bem feita. E tudo aquilo que eles estão dominando no mundo da economia mundial há anos vai passar a constituir a China como um país, a primeira economia do mundo. Essas são as probabilidades que se estudam hoje. E aquilo que era made in China, feito na China, mas com tecnologia de outro país, não. Vai ser criado na China, já está sendo criado. E tudo será influenciado pela China. Do made in China para influenced by China. A neorrenascença, que tem a ver com o caminho bom que nós vamos escolher. Podemos escolher, nessa bifurcação de eras, o pior caminho, que é dar continuidade àquilo que a gente não quer mais que aconteça, ou a gente pode, através dessa dor, dessa grande crise, escolher o renascimento, através do novo humano, através dos sentimentos que façam florescer a verdadeira humanidade que estava se perdendo lá atrás. O mundo das artes, da criatividade, um mundo em que o tempo não te escraviza, em que as máquinas vão trabalhar por você, mas você não vai trabalhar como as máquinas. Não vai precisar mais ser produtivo. E as novas economias vão se reordenando, aquilo que já se iniciou de uma forma acelerada, que são as rendas básicas. Os países vão começar a ver como as pessoas poderão viver com o mínimo e viver melhor. Todos viverem melhor. Não muitos viverem mal e pouquíssimos viverem bem. Essa neorrenascença, ela está já chegando. Nós temos as máquinas, nós somos todos Michelangelos, podemos criar coisas em 3D, né? Podemos sermos grandes produtores e fabricantes nas nossas casas daquilo que a gente quer utilizar de uma forma artesanal, de uma forma hiperpessoal.
nós podemos começar a reaver a beleza de ser seres contempladores da estética, da arte, da cultura. Então, vejam vocês, empreendedores da cultura, vai haver esse espaço nesse novo mundo. A globalização, que não é mais a globalização, que já é coisa do passado, é o local que está no global. Se você tem uma startup, se você tem um empreendimento com potencial de ir para o mundo, você não precisa pensar na sua cidade, você pensa no planeta Terra como seu cliente. Nós somos 7,6 bilhões de pessoas. 7,6 bilhões de pessoas no planeta, potencialmente clientes de uma pequena empresa brasileira. E eu quero, chegando já no fim, trazer aqui uma inspiração da minha mentora e grande amiga, que fez um artigo incrível, lindo, maravilhoso, com o Fritjof Capra, a futurista Hazel Henderson, e que ela vai para 2050 nesse artigo, né? É um tipo de backcasting, que é um método que a gente usa para definir uma meta ambiciosa no futuro, lá na frente. E a gente vai voltando para trás para ver o que foi feito para chegar lá. E um passo a passo retroativo. Então, esse é um backcasting. Esse artigo na íntegra vale a pena ser lido. Aqui eu trago um trecho desse artigo, em que ela diz que em 2050 aconteceu tudo aquilo que foi de melhor para a humanidade depois do Covid. Então, para restaurar os ecossistemas em todo o mundo, a nossa mudança global para a agricultura orgânica regenerativa floresceu juntamente com alimentos à base de plantas, bebidas e todos os alimentos cultivados em água salgada e pratos de algas que desfrutamos. Os bilhões de árvores que plantamos no mundo depois de 2020, juntamente com as melhorias agrícolas, gradualmente restauraram os ecossistemas. Se a gente vai lá na frente, inspirados por essa esperança de um novo mundo, a gente estabelece metas incríveis. E olha como a gente poderá ter mudado a partir de agora. E eu quero trazer aqui a mudança que pode começar agora na sua empresa, que está em crise profunda, umas mais, outras menos. Planeje em 3 horizontes. Esse é o novo modelo do mundo pós-normal. Você precisa olhar para agora, apagar os incêndios, né? Os seus funcionários que você não tem mais como pagar, as contas que estão chegando. Esse é um incêndio absoluto, claro. Tem que haver um curto prazo, você tem que atuar nele e planejar. Como melhorar, como estancar as lacunas que ficaram, como consertar o que está sangrando dentro desse teu negócio. Então, o horizonte 1, você considera, faz o teu plano de 1 ano através de melhorias no produto, no serviço, nos processos, se você consegue sobreviver. Mas você não pode deixar de planejar ao mesmo tempo no outro horizonte, que é o horizonte lá na frente, é o horizonte do futuro que você deseja. É aí, onde estão as mudanças disruptivas, as inovações, é aí que você cria o seu futuro. Pensa nisso para 2025 até 2030. E no meio desse horizonte 3, que é o longo prazo, entre o curto prazo e o longo prazo, você tem o horizonte do médio prazo, que é esse que vai fazer você se preparar, que vai fazer você largar a mão do passado, tirar aquilo que não serve mais, eliminar o que não está mais funcionando. Aqui você já começa a sua grande inovação. Talvez você tenha que rever o seu produto, mudar o teu produto, ou mudar o teu sistema de fabricação, ou mudar o teu sistema de logística, enfim. Então, é importante não só pensar no curto prazo, ou não só pensar no longo prazo, mas pensar em 3 horizontes. Esse é o modelo mais contemporâneo de planejamento para lidar com esses novos tempos. Pense no teu futuro, porque se você não pensa nele, alguém vai pensar. Então, é importante você começar já a ver, nesse momento nublado, olhe para frente, tenta ligar o farol do carro, o farol de milha, e ver lá na frente o que você deseja, como você pode antecipar esse futuro que você deseja.
Estamos assim, ó, como essa tela agora, né? Na época da TV aberta, quando caiu o sinal. Estamos assim, caiu o nosso sinal de contato com a realidade. A gente não tem mais como fotografá-la. Pense em 20 anos atrás. O que você era e o que você é hoje. Pense em 20 anos na frente. 2040. Como você vai estar? Como você vai estar? O que será esse tempo novo? Pense na sua família, pense no seu negócio, pense na sua vida. Pense no que você pode fazer junto. Vai ser, sem dúvida nenhuma, uma era de cooperação, porque sozinhos nós não vamos conseguir passar por essa transição. Porque há dois tipos de mudança. A que está acontecendo, às vezes avassaladora como essa, e a que você faz acontecer. Você não pode se deixar render pela mudança que te atravessa, que te atropela. Você também tem que fazer acontecer. Esse futuro interior tem que emergir dentro de você. E aí eu trago algumas perguntas rápidas. Se você está preparado para o futuro, não é nada fácil, né? Estar preparado para o futuro nesse momento, mas tem algumas coisas que você pode fazer que te ajudam a, a não tornar esse momento tão incerto, tão turbulento, tão difícil de ser interpretado. Seja curioso. Você é curioso? Você aciona essa curiosidade do teu negócio para buscar coisas novas? Faz os seus empregados, seus funcionários serem curiosos? Pense nisso. Você observa o que está acontecendo ao seu redor, os sinais de mudança? Você sabe buscar informação sistematicamente? Tem fontes legítimas e corretas que não somente a grande mídia, mas fontes que te trazem coisas novas, realmente novas? Tem um método para isso? Você está sentindo que está na hora de reaprender coisas ou de desaprender coisas? Não só aprender? Jogar fora certas coisas que você achava que valiam no seu conhecimento? Você estuda bastante? Aprofunda o seu estudo? Vai fundo? Ou fica só no superficial? Você olha para o futuro, agarra nele e tenta criar uma trilha para chegar, para antecipar esse futuro? E você tenta ver aquilo que pouca gente vê? Sinais fracos de mudança? O Peter Drucker falava, o grande mestre da administração, ele diziam que ele era um profeta porque ele acertava tanto nas coisas que ele falava, mas ele dizia que não, eu não sou nenhum, eu não prevejo nada, eu apenas olho pela janela, vejo o que é visível e que ninguém viu. Pensa em olhar coisas que estão acontecendo e obter disso uma oportunidade para você transformar a sua vida, a sua empresa. Nós estamos saindo da clausura para o casulo, e é esse o casulo que nós estamos vivendo agora. A abelha, a borboleta que sai do casulo, e é um processo de evolução traumático para ela. Ela vai se transformando e a gente está com ela, né? A gente está no nosso casulo agora. Nós voltamos para esse casulo existencial. E é nesse casulo que a gente vai fazer grandes transformações. Não há dúvida sobre isso. Chegar a um estágio diferente da vida. Assusta, mas é preciso. E olha, gente, as mudanças mais transformadoras são as que vêm de dentro da gente. Não adianta esperar acontecer o pós-Covid, ver se a gente vai conseguir sobreviver nesses 2 anos. Vamos começar a pensar aquilo que é de oportuno para a gente fazer agora, que é transformar aquilo que realmente vai ajudar você a viver nesse mundo novo. Tem que ter coragem, lembra? Tem que ter resiliência e esperança. Essa é a frase do Peter Drucker,
que eu tinha mencionado lá atrás. Eu não faço previsões, apenas olho pela janela, vejo o que é visível, mas que ainda ninguém viu. Que futuro é esse que está lá fora, no teu quintal, que você não viu? Ou na rua? Ou nas redondezas? Que futuro é esse? Que futuro é esse que está na sua sala, nesse momento, que está emergindo dentro de você? E que vai fazer você fazer grandes transformações. Passar por essa crise traumática e criar um novo modelo para a sua vida. Criar uma nova empresa ou transformar a sua empresa. É preciso que a gente faça o futuro invadir nossas vidas nesse momento, porque ele não só invadiu, ele arrombou a porta da vida da gente. O Covid-19 foi um futuro que nos arrombou. Deu um pontapé verdadeiro na porta, nem bateu na porta. Então, eu desejo a vocês que possam, da melhor forma possível, considerando a necessidade de se transformar com muita coragem, muita resiliência e muita esperança, que a gente possa passar por isso e olhar lá para trás e dizer, valeu a pena. Desejo muito êxito, muita sorte e muita luz nos próximos anos dessa nova era. Aqui estão os meus contatos e foi um prazer falar com vocês. Aproveitem bastante a feira. Eu vou aqui, vou aqui compartilhar a tela, nós vamos descompartilhar a tela, né? Peraí. Eu não sei nem como fazer. Não estou conseguindo descompartilhar a tela com vocês, mas, enfim, aqui fica o meu recado para que vocês possam tirar alguma coisa que possa ter feito sentido para vocês. Um bom sucesso, um grande sucesso para vocês nesse novo mundo e fiquem em casa. Cuidem.